Boa noite a você do Insta, boa noite a você do Facebook, boa noite a você, irmão, irmã em Cristo, boa noite a você que nos recebe em sua casa essa noite, que me recebe, que recebe a palavra de Deus em tua casa, em teu coração essa noite, por uma situação atípica, Estamos vivendo tempos atípicos, estamos vivendo tempos difíceis, em que nós precisamos nos reinventar nos propósitos que Deus colocou em nossos corações. Não é assim? Precisamos estar alicerçados em princípios. E esses princípios precisam falar através de nós, independente do mecanismo em que seja utilizado. Essa noite nós teríamos culto na nossa Igreja Batista da Paz, ali no bairro Cristo Rei. Entretanto, foi preciso fechar as portas do prédio, mas não as portas do nosso coração, mas não as portas da nossa fé e não a porta do amor que Deus colocou em nossa vida. E é por isso que nós estamos aqui, neste momento tão especial, levando para você um pouco da reflexão da palavra de Deus. E faremos hoje a reflexão na palavra da vida, na palavra de Deus. Então, que você tenha uma ótima noite de reflexão, que você tenha uma ótima noite de graça, que você tenha uma ótima noite de alegria no Espírito Santo, que você tenha uma ótima noite de revelação da palavra de Deus para a sua vida, e que eu também tenha com você tudo aquilo que desejei a você, porque nós somos um corpo só em Cristo, nosso Salvador. Falando sobre questões atípicas, falando sobre adversidade, falando sobre resiliência, falando sobre se adequar à nova realidade, eu quero trazer um texto para você essa noite que fala sobre uma adequação necessária a uma realidade existente. No contexto desse texto, você vai observar comigo o quanto o povo de Deus precisa ouvir a voz de Deus, não apenas através da realidade posta, mas sim da fé, que é estabelecida pelo Espírito Santo em nossas vidas. Vai além daquilo que vemos, mas passa por aquilo que sentimos. E por isso eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus. Você está com ela aí? Eu sei, certamente está, mas se não está, pega o celular, pega o tablet, pega o computador, algo que esteja à sua disposição, baixe o aplicativo da Palavra do Senhor. Nós vamos ler na versão NVI, ou pegue a Bíblia que está próxima a você aí, e abra no Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 13, versículo 10. 13, 10 de Lucas. Enquanto você vai abrindo as escrituras, ou vai acessando o aplicativo, ou vai se interagindo com a tecnologia que está à sua volta aí para acessar a palavra de Deus, eu quero orar a respeito de um propósito tão maravilhoso que acontece agora, que é a propagação da palavra de Deus, da vida a partir da palavra de Deus. Se você puder me acompanhar nessa oração, já conseguiu achar aí? Lucas capítulo 13, versículo 10. Eu acho que sim, Então você pode fechar os seus olhos e abrir o teu coração diante de Deus. E primeiro agradecer. Agradecer porque você está com um link direto com a palavra de Deus a partir da tecnologia essa noite. Agradecer porque você não está isolado, embora esteja em sua casa, embora esteja distante de alguém que você de repente gostaria de estar, de repente na igreja você gostaria de estar nesse dia, como muitos irmãos vão à igreja na quarta-feira, mas você não está distante nem de Deus e nem de sua palavra e nem daquilo que a palavra de Deus pode fazer na vida de cada um de nós. Deus nos abraça nesta noite a partir desta oportunidade de estarmos juntos em comunhão
inclusive na conexão. Obrigado, Jesus. Obrigado por sua graça, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, obrigado pela vida. Obrigado, Jesus, porque no século 21 nós podemos acessar e ouvir a tua voz por meio da tua palavra. Porque embora as pessoas não possam se deslocar da sua casa, elas podem ouvir a palavra em sua casa e se encher de Deus ao abrir o coração diante dele para ele. Fala conosco através da tua palavra, nos revela, Senhor, a tua vontade, nos faz viver com intensidade o teu amor em nossa vida. E nos ajuda, Deus, a considerar aquilo que precisa ser considerado e desconsiderar aquilo que precisa ser desconsiderado. Nos faz viver em Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você também pode dizer um amém aí, porque o amém significa assim seja. Então o que eu orei, o que você orou, o que nós oramos essa noite, se dito por nós de forma sincera e honesta, assim seja, assim será. Porque o que é ligado na terra também é ligado no céu. E hoje nós estamos ligados através de uma conexão. Estamos ligados através de uma conexão em razão de uma atipicidade, né? Em razão de algo que de fato nós não esperávamos, mas aconteceu. O coronavírus chegou. E chegou trazendo pânico, chegou trazendo medo, chegou trazendo tantas coisas que aterrorizam a nossa vida cotidiana, ou que pelo menos tenta aterrorizar, né? São tantas notícias dadas nos veículos de comunicação, é tanta gente falando, que o medo muitas vezes se torna algo comum aos ouvidos que ouvem apenas más notícias. Mas essa noite eu quero levar boas novas a você da parte de Deus. Essa noite eu quero ouvir boas novas de Deus a partir de sua palavra. E aqui também há algo atípico. Aqui também há algo diferente acontecendo nessa passagem que você está lendo e eu também. Quer dizer que nós vamos ler agora, né? Está aberto aí, né? Lucas capítulo 13, versículo 10. Você já abriu? Se você chegou agora, são 21 horas e 8 minutos. A nossa reflexão iniciou-se às 21. São 20 horas e 8 minutos. Eu estou no horário de Brasília aqui, no meu tablet. Mas em Cuiabá, em Várzea Grande, Mato Grosso, são 20 horas e 8 minutos. E no Brasil aí, né? Dependendo do fuso horário, é uma hora a mais ou uma hora a menos. Mas Lucas capítulo 13, versículo 10, nos traz uma lição extremamente importante de como ver a realidade e como interpretá-la segundo o coração de Deus. Começa o texto bíblico dizendo: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Eu gostaria de paulatinamente ir refletindo com você a respeito das informações que o texto nos traz. Primeiro fala que era um dia diferente, era um dia de sábado. E sábado na cultura judaica, na cultura da Torá, é um dia que deve ser completamente destinado a Deus. O entendimento destes que vão com ele em uma casa de oração, em uma sinagoga, em um lugar de retiro espiritual, ou mesmo fazendo algo que dissesse respeito a ele de forma religiosa. Então era sábado, era um dia diferente. Jesus estava ensinando, fazendo uma coisa extraordinária em um dia diferente. O que se esperava acontecer dia de sábado? Ouvir as Escrituras, refletir sobre as Escrituras e colocar na vida, na realidade da vida, o que as Escrituras transcreviam como realidade eterna, como realidade passada, presente e futura, realidade do sempre. Jesus se ocupava desse dia especial para fazer aquilo que as pessoas daquele contexto social e religioso admitiam, ouvir a palavra. Mas eles estavam em um lugar também especial, era uma sinagoga.
E para falar sobre isso, eu gostaria de contextualizar de uma maneira mais ampla sobre a história da sinagoga. Como é que essa sinagoga surge? A sinagoga era um lugar destinado à leitura da Torá, ao ensino das leis de Deus, dadas por Deus a Moisés. Mas a sinagoga não era o templo. A sinagoga foi um lugar criado a partir da destruição do templo. Quando os hebreus eles foram levados cativos à Babilônia, eles não podiam mais adorar, eles não podiam mais ir ao templo. O templo foi destruído e foi tirado do âmbito habitual de suas convivências. E o que acontece? Eles vão para a Babilônia, eles vão ser escravos, e sendo escravos eles precisam adorar. Interessante, né? O templo significava um símbolo completo de adoração ao hebreu, ao judeu. Mas quando eles estão distantes do templo, eles se utilizam de alguma forma, de algum jeito, para se achegar a Deus e ouvir a lei, ouvir a Torá, e ouvir aquilo que Deus falava a partir da sua palavra dada ao grande servo de Deus, Moisés. Então eles criam um ambiente de sinagoga. Engraçado que nós estamos vivendo um tempo semelhante, né? Eu conversava com minha esposa hoje à tarde e ela me disse: olha, eu nunca ouvi falar de uma igreja fechar aqui no Brasil, né? Eu acredito que algumas pessoas que estão ouvindo a transmissão essa noite via Insta e via Face também nunca ouviram falar, pessoas mais antigas, pessoas mais novas. Mas aconteceu um fato que foi necessário tomar uma medida distinta, em razão da precaução, da prevenção, em razão da profilaxia, em razão da necessidade de que nós cuidemos uns dos outros. Foi preciso, de forma ponderada, decidir que alguns templos, muitos templos, de muitas religiões, fechassem as portas. E aí, de um dia para o outro, em um despertar de noite, em um simples apagar de luz e acender de uma outra luz, do sol se pôr e nascer, nós tivemos que tomar uma decisão. O que faremos? Como você precisa tomar decisões diárias, né? O que você faz diante de uma realidade diferente da realidade do dia anterior, da noite anterior, da semana passada, do mês passado? Vamos nos acovardar? Vamos ficar com medo de tudo e de todos? Vamos deixar de professar aquilo que acreditamos e vamos nos desesperar? Ou vamos estar firmes no propósito que foi nos entregue por Deus, de vivermos um evangelho vivo, eficaz e transformador diariamente, mesmo diante de realidades distintas e muitas vezes sufocantes, hein? Porque as notícias nos sufocam, né? A cada momento que passa, as notícias parecem ser mais angustiantes. E o povo de Deus decide criar uma forma diferente de adorar. Nós vamos para a sinagoga. A sinagoga eram casas, eram lugares separados para adorar a Deus em um ambiente menor do templo, porque por um bom tempo esse templo não estava à disposição, não estava acessível. Na época de Jesus já havia sido construído, mas ainda havia sim a condição, ainda havia sim, as pessoas ainda adoravam, ainda estavam adorando a Deus nas sinagogas, e era um lugar de adoração ao Senhor. Mas nós vamos avançar no texto e vamos perceber que Jesus não se conforma apenas com a mudança do lugar. Preste atenção nisso que eu vou lhe dizer. Jesus não se conforma apenas com a mudança de lugar.
Ele quer a mudança do coração. Ele quer a mudança das intenções. Ele quer a mudança de uma vida de dentro para fora. Então Jesus, ele vai dar uma lição transformadora, renovadora, uma lição espetacular em um dia de sábado, em uma sinagoga que já é uma evolução no que diz respeito à adoração, mas que por ele estar naquele lugar, ele veria e faria coisas que as pessoas não estavam acostumadas a ver e nem fazer. Continua o versículo 12, continua o versículo 11 do capítulo 13 de Lucas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Não podia estar ereta. O texto não diz, mas eu fico pensando quantos cultos, quantas reuniões, quantas sinagogas essa mulher não passou. Quantas orações ela não fez, quantas conversas ela não teve com mestres da época, quantas pessoas não a viram ou a viram, quantas cumprimentaram, inclusive pegando na mão, né? Porque naquela época o coronavírus não estava ativo, assim, ou se tinha uma outra doença contaminada, a Bíblia não diz a respeito dela, mas quantos beijos, ósculos, né? Quantos abraços, quantas coisas aconteceram na vida dessa mulher na sinagoga. Mas Jesus estava naquela sinagoga. Então Jesus observou aquela mulher com um olhar diferente. E o olhar de Jesus é um olhar natural que evidencia uma necessidade espiritual. Ele olha a necessidade como todos olhavam. Mas ele vê para além da necessidade física. Ele observa que aquela mulher ela era escravizada por um espírito maligno. Ele vai além do olhar natural, embora ele passe por ele. E como é interessante, gente, entender e compreender a necessidade de ir além do olhar natural. Porque quando a gente olha apenas naturalmente, a gente vê medo em tudo, pânico em tudo, ou a gente vê um exagero de contemplação, de alegria, de êxtase em tudo. A gente vai de um extremo a outro de maneira, às vezes, irracional, quando a gente olha apenas pelo olhar natural. Quando a gente não para perceber que o mundo natural está imbricado ao mundo espiritual, ou seja, um está posto ao outro, sobreposto ao outro, um está conecto ao outro. E Jesus, ao olhar de Jesus, nada escapa. O mundo natural e o mundo espiritual está revelado ao seu coração e ele vê aquela mulher que estava escravizada por 18 longos anos. E diz o versículo 12, ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então Jesus não só contempla, não só vê, mas Jesus age no mundo natural e no mundo espiritual. Como é bom ter um Deus que de fato se preocupa conosco, que é todo poderoso em se preocupar. Como é bom ter um Deus que se vale da grandeza da sua glória para cuidar de nós, para ver as nossas dificuldades físicas e fazer com que elas não continuem escravizando a nossa liberdade de viver, mas intervir na nossa vida e nos fazer viver plenamente segundo o seu bom coração e seu poder consumado de fazer tudo se dobrar à sua vontade. E esse Jesus estava lá, e esse Jesus está aqui.
E esse Jesus está aí, e esse Jesus está no meu e no seu coração. E esse Jesus pode ser visto, ouvido, experimentado por mim e por você, como foi por esta mulher. Porque Jesus não só a viu, Jesus falou com ela. Jesus lhe deu uma palavra. Jesus declarou sobre a vida dela, e ao declarar sobre a vida dela foi transformada. Eu quero fazer um rápido parêntese com essas afirmações que estou lhe dizendo. Nós estamos vivendo dias em que as notícias são cada vez piores. O mundo está traumatizado com um vírus, mas nós somos lavados no sangue de Jesus. Você pode dar glória a Deus aí onde você estiver, hein? Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado, para sua esposa, para o seu filho, para alguém que esteja próximo a você, de repente a 2 metros, né? Porque tem tanta gente andando longe agora. Mas você pode olhar para alguma pessoa e dizer: nós somos lavados pelo sangue de Jesus. E o que isso significa? Significa que a graça de Deus nos guarda no natural e no sobrenatural, no mundo visível e no mundo invisível, no mundo que se apalpa e no mundo que a gente não consegue ver bem o que está acontecendo, na luz ou nas trevas, de dia ou de noite, no sol ou na chuva, no calor ou no frio. Não importa qual seja a circunstância, o Jesus que te ama e te chama é o Jesus que te liberta e anda com você e comigo. É o Jesus que faz a diferença na minha vida e na sua. Engraçado, né, que de repente, se não fosse o coronavírus, eu não estaria aqui esta noite falando com todos vocês. Estaria falando com um número reduzido de pessoas. Reduzido entre aspas, né? O que é redução diante de Deus? O que é pequeno diante de Deus? O que é menor diante de Deus? O que é um número diante de Deus? Redução entre aspas. Mas estaria falando com um número menor de pessoas. E hoje, em razão de um alarde, em razão de um vírus, em razão de um potencial negativo, surge uma possibilidade positiva. E os cristãos em Cristo Jesus olham para a vida com um ponto de referência de Deus. Há sempre um propósito, num dia atrás do outro, para fazer a vontade de Deus e viver a vontade de Deus. Pois é, Jesus chama essa mulher à frente. Jesus anuncia a esta mulher que a partir daquele dia ela não mais estaria escrava como ela vivia por 18 anos. O tempo de escravidão acabaria naquele momento, porque ela estava ouvindo a palavra que saía da boca do Salvador. Diz o versículo 13: então lhe impôs as mãos, e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Jesus vê, Jesus fala e Jesus toca. Jesus entende o sofrimento daquela mulher. E por isso ele conversa com ela, ele conversa com ela de várias maneiras. E ao longo dessa conversa ele vai se revelando a ela e impõe a mão sobre ela. Não sei se tocou fisicamente, ou que simplesmente lhe impôs a mão à altura da cabeça, ou à altura do local onde ela precisava ser liberta. E imediatamente essa mulher, ela experimenta o ensino de Deus. Porque Jesus estava na sinagoga, você se lembra? Jesus estava na sinagoga para ensinar. E ele estava ensinando fazendo. Que maravilha! Que maravilha é ouvir a esse Jesus que não só fala, mas age. Que não só declara, mas confirma a declaração daquilo que sai do seu coração nas experiências da vida. Ele faz acontecer porque ele pode fazer.
porque é necessário que seja feito. E assim o fez. Então, aquela mulher recebe a cura, mas todos os que estão na sinagoga recebem o ensinamento. O ensinamento que há poder. Estava olhando aqui porque meu filho aqui está coordenando os celulares aqui, tá bom? Dá um abraço pro Jota aí, um beijo. Ele está me ajudando demais. Há um propósito de cura na vida daquela mulher, mas há também um propósito de ensinamento na vida daquelas pessoas. Há um propósito de ensinamento na vida de todos os que estão naquele lugar. E ao estarem naquele lugar, precisavam sentir a diferença que Jesus tinha a lhes oferecer. Então Jesus ensinava valores valiosos. Então Jesus ensinava valores imprescindíveis. E isso fez com que as pessoas que estavam naquele lugar e que tinham certa resistência de mudar, expusessem a sua resistência e foram para as barras da religião. E aí diz o versículo 14: indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. Vocês acreditam nisso? Então, houve um ensino completo a partir de uma visualização imediata, constatada e provada de que o poder de Deus estava ali, de que o amor de Deus estava ali, de que a comunhão da palavra estava ali, porque a palavra liberta. E essa palavra foi declarada, mas alguns homens resistem à palavra e se escondem no medo de suas convicções. E nessa ocasião, era a base de suas religiões, uma das bases de suas religiões. Então, os 18 anos daquela mulher, que eles viram por diversas vezes, possivelmente, deveriam ser deixados de lado em razão de suas convicções pessoais. É sábado. Não se pode fazer o que você está fazendo no sábado. E o que Jesus estava fazendo? Jesus estava curando, Jesus estava libertando, Jesus estava proclamando o reino de Deus, Jesus estava ensinando o amor do Pai, Jesus estava revelando o que precisava ser revelado. Quero abrir mais um parênteses aqui. Quantas vezes Jesus se revela a nós e nós ficamos preocupados com picuinhas? Uau! Quantas vezes Jesus se revela a nós e nós ficamos preocupados com cabelo em ovos? Ficamos preocupados com pegadas na areia? Ficamos preocupados com aquilo que parece ser errado, sem contextualizarmos o que de fato é errado, sem interpretarmos à luz da verdade o que de fato é essencialmente errado. Uma mulher foi curada, uma vida foi salva, foi liberta. A palavra de Deus estava sendo declarada e ensinada na prática, na minha e na sua vida. Isso acontece diariamente. O coronavírus chegou e outras doenças já chegaram. A dengue, viroses. Esses dias eu tive uma virose. Esses dias não, há algum tempo. Eu tive uma virose que fiquei 3 dias no banheiro. Acredita nisso? 3 dias. Só saía para voltar. Ainda bem que eu estava no período de recesso aí. E esse recesso foi ocupado nessa missão, né? De ir e voltar a todo momento. Embora não tenha me trazido um mal maior, mas me trouxe
restrições. A Zika traz, a dengue traz e tantas outras doenças trazem e trouxeram, como o coronavírus está trazendo agora, por precaução legítima. Precaução legítima. Nós estamos fechando as portas de alguns templos, mas e o nosso coração está fechado diante da realidade do coronavírus? Amanhã ou depois já tem um textinho pronto para você aí. Eu gostaria que você acessasse a nossa página no Facebook, no Instagram. Nós falaremos sobre humanidade ou sermos simples animais, né? O que é que o coronavírus vai despertar em nossos corações? O que é que a palavra de Deus desperta em nossa vida? O que é que aquilo que as experiências que temos com Deus desperta para a nossa experiência? O que um dia fala para nós, o que pode falar para a nossa existência, o que isso significa? Para a existência desses religiosos, falava assim, que preceitos dados como verdade eram mais poderosos do que a palavra do próprio Deus declarada e libertando pessoas. Havia uma restrição porque não se conhecia. Eis aí algo muito maravilhoso em que nós devemos nos dedicar. Conhecer a Deus. E aí, a Bíblia está à sua disposição. A palavra de Deus está sendo falada via conexão, via oral, fisicamente, nos templos. Como nós temos oportunidade de ouvir, o que é que nós estamos ouvindo? E o que nós estamos ouvindo está produzindo o que em nossos corações? Coronavírus. Medo, angústia, pavor, tormento. Você sabe que hoje bem cedo eu fui ao mercado antes de ir a uma reunião oficial. A minha mulher me acordou muito cedo para ir ao mercado, dizendo que ela precisava fazer o estoque da comida. E a mulher cuida muito bem disso, né? E eu disse, então vamos, né? Porque se faltar alguma coisa sobra pra gente, né? Que não foi. E ao ir ao mercado eu vi ela enchendo de batatinha frita, enchendo daquele negócio assim, aquelas batatas, né? Como é que chama, Jane? Ruffles e tudo mais. E comprou um pacote de linguiça de 5 kg e 2 kg de arroz. Eu disse, meu Deus, se eu for passar uma quarentena com Ruffles e linguiça com arroz, Jesus, ou o senhor volta logo, ou o senhor acaba de vez com essa enfermidade. Mas o que é que nós estamos aprendendo? O que isso está fazendo de diferente na nossa vida? Mas a forma de Cristo adorar a Deus é diferente, hein? A forma de Cristo adorar a Deus é fazendo a sua vontade, que emerge de uma vontade intrínseca, forte, poderosa em seu coração, mas se externa através de suas condutas, através de sua coragem de fazer aquilo que precisa ser feito, através da sua determinação de não desistir de fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo num dia de sábado, mesmo em um dia de coronavírus, mesmo em um dia de pânico. Diz o versículo 15 do capítulo 13 de Lucas que estamos lendo. O Senhor lhe respondeu, hipócritas. Não estou falando para vocês não, tá? Está na leitura aqui. Está dizendo, ele falando àqueles que estavam julgando a ele, hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Que afirmação e que lição que Jesus está nos dando. Pode dar o seu like aí, dizendo, estou ouvindo. É like que fala? Não é like? Como é que fala?
Pode falar, pode dizer assim, tá legal ou não tá, né? Pode dizer aí. Mas olha que texto bacana para a gente refletir, e olha que lição inspiradora. Jesus, diante de uns acusadores completamente irrazoáveis, completamente fora da casinha, Jesus olha para ele e diz: vocês são hipócritas, porque vocês se preocupam com jumento, e vocês não estão se preocupando com uma mulher que é irmã de vocês, que é filha de Abraão, que é do povo de Deus, que está sofrendo há tantos anos. O que é que vocês se preocupam? O que é que chama a atenção de vocês? Ok. O que é que chama a atenção de vocês hoje, diante do coronavírus? O que é que chamou a atenção de vocês ontem, diante da dengue, da gripe, do HN1 e de tantas outras enfermidades? O que é que chama você a atenção? O que é que lhe chamará a atenção amanhã, quando você tiver que trabalhar, quando você tiver que fazer as suas atividades periódicas, cotidianas? O que é que chama a atenção de vocês? Puxa, Deus não tem prazer algum de chamar a mim e a você de hipócrita, de maneira alguma. E é por isso que Ele está nos ensinando, e é por isso que Ele conversa conosco, é por isso que Ele nos deu o seu Espírito, e é por isso que a sua palavra continua reinando no coração daquele que crê. Por isso, porque Ele tem prazer em ensinar e ver corações que aprendem sendo transformados. É essa vontade de Cristo em fazer a diferença na minha e na sua vida, que transforma o meu dia e o seu dia, e que glorifica o nome do Pai. É Pai, Filho e Espírito Santo em uma só realidade, mostrando o quanto é importante vivermos a grandeza desse Deus que vive dentro de nós. De repente você está tão decepcionado em razão de algumas coisas que não estão acontecendo muito bem na sua vida. Vocês viram? A queda da Bolsa de Valores hoje de novo, expressiva. O mundo está em pânico, mas o meu e o seu coração precisa estar em Cristo. E em Cristo nós temos um alicerce forte para vencer essa dificuldade. Não é tempo de ser otimista e nem pessimista, é tempo de ser realista. E qual é a realidade? Presta atenção, que Jesus veio, morreu, ressuscitou e vive para todo sempre dentro de nós. O coronavírus vai tirar isso? Ah, mas Jean, essa realidade põe comida na minha mesa? Põe sim. Sabe por que põe? Porque vai exercitar a sua fé, e vai fazer com que você creia em um Deus que não te abandone, e vai te dar instruções para que você tenha sabedoria para lidar com essa realidade como deve ser, como você deve fazer. E essa sabedoria sim vai trazer alimento à sua mesa, vai trazer saúde ao seu físico, disposição ao seu físico, saúde à sua alma e alegria ao seu espírito. Terminando essa reflexão, diz o versículo 17, ó, do capítulo 13 de Lucas. Você não perdeu, né? Eu espero que não. Versículo 17. E tendo dito isto, todos os seus oponentes ficaram envergonhados. Olha, eu olhei para o Insta e olhei para o Face. Envergonhados. Mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Uau! Jesus dispõe-se para vencer o mal com o bem. Jesus envergonha o mal com o bem. Jesus faz a vontade de Deus aflorar no meio do povo de uma maneira natural ou sobrenatural. Então, os seus oponentes foram envergonhados diante de uma realidade verdadeira. Foi Deus quem falou. A sua realidade, ela precisa experimentar esse poder.
a minha realidade precisa experimentar esse poder. O poder de ver a Deus por sua palavra. O poder de crer em Deus na sua palavra. E o poder de experimentar a Deus através das nossas práticas diárias. Nesta quarta-feira nós temos o privilégio de conversar. Você tem o privilégio de refletir e eu também. Permita que esse Deus que deu uma ordem, chamou à frente, impôs a mão, seja o mesmo Deus que dê a ordem a você e a mim. Chame à frente e nos imponha a sua vontade. Nos faça compreender essa vontade. E que todo o mal se envergonhe. Que todo o mal se recolha diante da glória de Deus. E que os nossos corações que estão em Deus simplesmente aproveitem o privilégio que é ter Deus como nosso Salvador. Eu gostaria de orar com você agora, nessa hora. Talvez você não tenha uma experiência religiosa cristã. Talvez você tenha vivido outras experiências. Eu não vim aqui para lhe convencer a mudar de religião. Não. Eu vim aqui para lhe anunciar que Jesus Cristo te ama, te chama, quer viver em você. E através de você, quer fazer a diferença no mundo todo. Está acabando, né? O nosso horário. Então feche os teus olhos e abre o teu coração diante de Deus. Obrigado, Senhor, por essa transmissão ao vivo. Obrigado, meu Deus, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Obrigado, Senhor, porque por mais que as portas físicas do templo estejam fechadas, o nosso coração está aberto. E nós estamos conectados para lhe adorar. Permita, meu Deus, que a tua palavra que declara, que afirma, a tua palavra que ensina, a tua palavra que liberta, a tua palavra que traz vida, seja a palavra que nos conserve na sua paz e no seu amor. Abençoa, Senhor, a cada um daqueles que está conectado comigo esta noite. Abençoe aqueles que ouvirão essa transmissão durante o dia de amanhã. Abençoa, Senhor, as pessoas que receberam a tua palavra, agora o receberão posteriormente. E faz-nos entender e viver a grandeza da tua vida dentro de nós, Senhor. Nós te amamos e continuaremos te adorando hoje e para sempre. E você que crê, diz comigo, amém. Que Deus te abençoe, que te guarde, que te proteja, que te faça feliz. No domingo nós teremos duas reuniões. Nós teremos uma reunião às 9 da manhã e outra reunião às 19 horas, ok? Fica na rua Abraão Nassardem, no Cristo Rei, próximo ao Rei dos Caldos ali, próximo ao hospital regional. Depois você pode pegar a localização aí no Face, tá bom? Mas se você não estiver à vontade em sair de casa, não tem problema. A palavra vai até a tua casa. Mas não se acostuma não, hein? Porque o coronavírus já está passando. E é um prazer para nós estarmos juntos, unidos enquanto igreja, adorando esse Deus em espírito e em verdade. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, um forte abraço e que Jesus continue abençoando a todos.